Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei feliz demais quando o Jean veio me contar que tinha uma vaga de emprego lá no mercado onde ele trabalhava. Estávamos juntos nessa época, já fazia quase 2 anos. Na verdade, já éramos até noivos. E fazia algum tempo que estávamos, inclusive, já pensando em morar junto. Por uma questão financeira, nossa ideia nem era casar assim de maneira oficial, só morar junto. Mas fomos obrigados a adiar nossos planos justamente porque eu tinha perdido o emprego. E olha, o que eu já tinha espalhado de currículo e tentado, batido em portas. Já tinha feito entrevistas, mas nada de me chamar. Confesso que já estava até desanimando quando ele veio me dar a notícia. Então, Lucimara, estão contratando gente lá no mercado. Deixa um currículo teu aí que amanhã eu entrego lá pro nosso gerente. Ele é gente boa. Olha, eu fiquei tão esperançosa, até porque o Jean prometeu que ia me dar uma força. Para minha alegria, me chamaram para fazer uma entrevista. E graças a Deus, acabei sendo contratada para a vaga de operadora de caixa. Imagina só a minha alegria, minha felicidade. Só que o próprio Jean me alertou. Olha, eu acho melhor a gente não falar que tá noivo, viu? Para evitar algum tipo de rolo. É que eles não permitem relacionamento entre funcionários. Você entende? Olha, isso para mim era o que menos importava. Até porque nem teríamos tanto contato assim lá no mercado. Já que eu ficaria ele na parte da frente, cuidando do caixa, e ele no depósito, na parte de trás. Enfim, comecei a trabalhar e logo recomeçamos a fazer planos para o futuro. A ideia inicial era guardarmos algum dinheiro para vermos se até o final do ano tínhamos condições de realizar o nosso sonho tão grandioso, porque quem se ama, é lógico que sempre tem aquela ideia de se casar, de ficar junto, né? De ter sua casa. Olha, eu sempre amei o Jean, desde que a gente se conheceu. Ele, para mim, eu não tinha dúvida nenhuma, era o cara da minha vida. O problema é que, já nos primeiros dias, eu comecei a enfrentar uma dificuldade que eu não imaginava. O nosso gerente, ele começou a se insinuar para mim. Sabe, olha, eu fiquei tão chateada porque, puxa vida, eu e o Jean, repito, tínhamos combinado de esconder o nosso relacionamento para evitar algum tipo de problema, já que tinham bronca com envolvimento sentimental ali entre os funcionários. Lembro a primeira vez que ele se aproximou de mim, demonstrando interesse. Eu tinha solicitado apoio para verificar o código de barras de um determinado produto e depois ele se aproximou ali do caixa para ver se tudo tinha sido resolvido. E nesse momento, eu não estava atendendo ninguém. Lembro que falei que estava tudo certo. Aí ele colocou a mão assim no meu ombro e me olhando de um jeito esquisito, até meio malicioso, disse aquelas palavras: Lucimara, se você tiver qualquer dificuldade, qualquer uma, é só vir falar comigo, tá bom? Tô aqui para ajudar. Olha, não foram as palavras, mas o jeito como ele falou, e o jeito como olhou para mim, e aquela mão assim no meu ombro, tudo junto. Eu comecei a sentir o perigo. Sabe quando a pessoa te olha, mas como se dissesse, ou quisesse dizer mais do que na verdade está dizendo? E ele continuou ali, com aquela mão ali no meu ombro. Desde esse dia, ele sempre dava um jeitinho de se aproximar de mim e fazer algum elogio. Ou era o meu cabelo, ou era o meu perfume, ou era o meu batom.
Apesar dos elogios, né, que ele falava, ele nunca tinha, pelo menos não assim de maneira muito clara, passado do limite, né? Me dado alguma cantada, assim, descarada, não. Mas, de qualquer modo, eu notava os seus olhares para cima de mim, até porque não sou cega, né? Eu via que ele me acompanhava com os olhos. De todo modo, nunca comentei nada com o Jean. Até porque, quem sabe não tivesse nada a ver, fosse o jeito do cara mesmo. Se bem que eu via ele agindo do mesmo modo. Quando eu estava sozinho no caixa, quando dava um jeitinho de ele se aproximar e ele via que não tinha ninguém perto. Lembro que um dia eu estava no meu intervalo e ele chegou perto. Começou com aquela conversa, tudo bem, como é que são as coisas? Já se adaptou bem aí ao trabalho? Sabe? Falei que sim, que estava tudo bem. E ele então me olhou assim, mas um olhar, sabe aquela encarada? E falou aquilo: Lucimar, olha, preciso te falar uma coisa, viu? Já faz tempo que eu ando querendo te falar isso, mas estava meio sem jeito. Você tem algum compromisso para hoje, depois que sair daqui? Compromisso? Então, é porque a gente podia sair para, sei lá, comer alguma coisa, beber, um refrigerante, se conhecer melhor. O que você acha? Olha, eu me senti tão mal. E foi naquele momento que, se alguma dúvida houvesse, né? De repente eu pensava, de repente é o jeito dele, não tem nada a ver, mas tinha. Eu sabia que tinha, e naquele momento, se houvesse dúvida, ela teria caído por terra. Juro, eu ia dizer que não podia. Ia inclusive confessar que tinha um noivo. Que ele, aliás, trabalhava também ali, no mercado. Mas aí lembrei de que o Jean tinha me dito que não era para comentar e engoli a frase. Em vez disso, simplesmente falei que não podia. Mas ele não cedeu por achado. Diz que não precisava ser exatamente naquele dia, podia ser no dia seguinte, final de semana. Sabe quando você não consegue achar um jeito de se safar? E ele insistiu tanto que eu não vi saída, a não ser abrir o jogo. Então, Flávio, na verdade, eu não posso, porque eu sou noiva. Olha, ele chegou a ficar vermelho nessa hora. Deu para notar que sentiu o baque. Aliás, a primeira coisa que fez foi desviar os olhos até as minhas mãos. Com certeza para ver se eu estava usando alguma aliança. Só que eu não usava. Nunca usei. Aliás, o Jean também não usava. O único anel que eu tinha no dedo era um que tinha ganho da minha mãe no meu aniversário, alguns anos atrás. Todo sem jeito ele falou: puxa, Lucimara, desculpe então, eu não sabia. Imagina, tá tudo bem. Você não tinha mesmo como saber, né? Nem aliança eu uso. Olha, em nenhum momento mencionei o nome do Jean. Não disse para ele que o meu noivo, o noivo em questão, era o Jean, que trabalhava ali no mercado, que ele conhecia bem. Muito menos mencionei que ele também era funcionário ali do mercado. E juro, pensei que o Flávio fosse entender a situação e desistir. Mas ele continuou ali do meu lado, dessa vez fazendo perguntas sobre meu noivo e o nosso relacionamento. Sabe, começou a perguntar uma porção de coisas. Há quanto tempo estávamos juntos? Se já estávamos pensando em casar? Bom, que ele estava interessado em mim, eu já tinha notado. Porque ele não conseguia nem disfarçar. Mas não imaginei que ele fosse continuar insistindo naquela conversa que, puxa vida, agora ele sabia que eu tinha um noivo. Acredite quem quiser, mas um dia ele chegou a dizer:
Olha, Lucimar, eu sei que você me falou aquele dia, né? Você é noivo, tudo. Mas eu já vi noivados sendo desfeitos assim, até na porta da igreja. Um dia antes do casamento, e até no dia do casamento. E tem casamento também que não chega a durar uma semana. Olha, foi a partir desse dia que ele começou, mais do que simplesmente conversar, que ele começou a me fazer propostas para sair, mas assim, de modo bem aberto. Ia dizer que eu tinha despertado um sentimento muito forte dentro dele. Olha, me encantei por você. Assim que você veio fazer a entrevista. Sabe, ultimamente, não sei o que está acontecendo comigo, eu só consigo pensar em você o tempo todo. Imagine a minha situação. Ele ali me falando aquelas coisas, eu tentando sair pela tangente, com todo o jeito do mundo, porque não queria também discutir com ele. Até porque precisava daquele emprego. Até que um dia aconteceu o que não devia acontecer. Ele me flagrou de beijos e abraçando o Jean. Meu noivo tinha saído mais cedo e ficou ali no pátio me esperando. E assim que bateu o ponto, a gente se encontrou lá fora. E aí trocamos um abraço e um beijo. Coisa normal que qualquer casal apaixonado faz. E de mais a mais, nem estávamos em horário de trabalho. Só que não vimos, nem eu vi, nem o Jean, que o Flávio estava ali, bem perto. Como o Jean não sabia das investidas dele para cima de mim, achei melhor não contar nada, até para evitar algum tipo de desentendimento, de problema. Ele ficou na dele, só tratou de disfarçar, mas eu gelei por dentro. Minhas pernas chegaram a amolecer. Ele só olhou para mim assim de cara feia e depois encarou o Jean. Não falou nada, só encarou. Passou por nós assim, mas sabe, com uma cara, como se estivesse zangado. E entrou no mercado. Lembro que o Jean ainda comentou: puxa, essa foi por pouco, viu? Tomara que ele não venha falar nada pra gente depois. Olha, não sei porquê. Mas, olha, cheguei até a pensar em contar pra ele mas aí acabei não comentando nada de novo sobre as investidas do gerente. Achei melhor ficar quieto, até para evitar confusão. Mesmo assim, não sei explicar, mas me bateu um mau pressentimento, um aperto no coração. Fiquei torcendo para não dar nada. Só que no dia seguinte, eu senti que o Flávio estava esquisito comigo. E no meu intervalo, ele se aproximou de mim antes mesmo de me cumprimentar e fez aquela pergunta: escuta, você e aquele rapaz lá do depósito, vocês estão juntos? Por acaso é dele que você está noivo? Bom, nessa altura, meu Deus, o que eu ia fazer? Eu não tive saída, até porque acabei confirmando. Flávio, a gente está noivo, eu e o Jean. Aliás, foi ele que me ajudou a arranjar esse emprego aqui no mercado. Eu não falei nada aquele dia porque, enfim, não queria me prejudicar e nem que ele fosse prejudicado. A gente sabe que não é permitido aqui relacionamento, né, entre funcionários. Ele ficou em silêncio, me olhando daquele modo bem sério. Depois balançou a cabeça, assim como se estivesse tudo bem, e voltou lá pro mercado. Fiquei ali pensativa, imaginando do que podia acontecer, mas até um pouco mais aliviada, porque, não sei, fiquei com a impressão de que não ia dar nada. Só que naquele mesmo dia, quando eu e o Jean nos encontramos no final do expediente, antes mesmo que eu falasse alguma coisa, já notei que ele estava com a expressão
estranha. Parecia preocupado. E foi então que ele me contou. Me fizeram assinar uma advertência hoje. Advertência? Mas por quê? Por quê? Mas quem que te deu advertência? Quem? Aquele xarope do Flávio. Esqueceu que ele viu a gente ontem se beijando ali no pátio? Me falou um monte. Diz que na terceira advertência eu vou ser demitido por justa causa. Credo, Jean, mas só por isso? Não acredito que eles sejam tão rígidos desse jeito. Nem eu acreditava, mas me diga, pra você, ninguém falou nada? Achei melhor responder que não. E também não disse uma palavra sobre as investidas do Flávio. Até porque, conhecendo o Jean, como eu conhecia, fiquei com medo de que ele fosse lá tirar satisfação com o cara e perder o emprego. Já estava por um fio. A gente não podia facilitar. Imagine se nós dois perdêssemos o emprego. Tanto que resolvemos não ficar juntos mais ali, em nenhum lugar que fosse perto, nas dependências do mercado, ou mesmo ali no pátio. Tudo para evitar algum rolo. O problema foi que depois de alguns dias, o Flávio voltou à carga. Sabe aquela pessoa que não se dá por satisfeito, pessoa que não entende? Ele se aproximou, começou a me elogiar, me convidou para sair de novo, pela 20ª vez, até que, olha, eu nem acreditei quando ele falou aquilo. Porque era muita cara de pau. Até que, me olhando assim nos olhos, falou: você quer saber, Lucimar? Eu vou ser bem sincero com você, viu? Você é muita areia pro caminhãozinho daquele cara. Aquele teu noivo. Seja sincera. Você vê algum futuro ao lado de um cara daquele? Sabe, um cara que não tem onde cair morto. Olha, o sangue deve ter subido ao meu rosto. Porque eu senti o meu rosto pegando fogo. A gente se ama, Flávio. Vamos nos casar, inclusive. Casar? Você é doida? Casar com um sujeito sem eira nem beira? Por que você não fica comigo? Seja esperta. Puxa, eu tô gostando tanto de você. Olha, se você me der uma chance, eu prometo fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Dia após dia. Foi ficando pior. Eu fui aturando até onde deu. Só que chega num ponto que a gente se vê obrigada a tomar uma atitude. Puxa vida, o Flávio, ele não se tocava. Aquilo já tinha se tornado assédio. Até as outras caixas que trabalhavam ali, perto de mim, já tinham percebido. Só que não sei, acho que elas estavam entendendo tudo errado. Deviam pensar que estava rolando alguma coisa entre nós, porque ele se aproximava de mim e ficava ali, falando baixinho, colocando a mão no meu ombro, alisando o meu cabelo, e eu tentando disfarçar do jeito que podia, segurando, para não fazer um escândalo. Olha, eu já tinha chegado num ponto que estava pensando seriamente em pedir a conta, mesmo precisando daquele serviço do jeito que eu precisava. Sair daquele lugar para não acabar fazendo nenhuma besteira ou prejudicar o meu noivo de algum modo. E sem dúvida era a melhor coisa a ser feita. Só que em vez disso, resolvi conversar com o Jean e abrir o jogo com ele. E quando contei que o Flávio estava dando em cima de mim, desde a primeira semana que eu comecei a trabalhar ali, o Jean virou um bicho. Fechou a cara comigo e depois perguntou num fio de voz: por que só agora você está me contando isso, hein, Lucimar? Sei lá, Jean, eu fiquei com medo da tua reação e
Também porque não queria te prejudicar. A gente precisa desse emprego, você sabe. Olha, juro por Deus, eu pensei que ele fosse me apoiar, me entender, ficar do meu lado. Só que, para minha surpresa, a reação desse homem me deixou de queixo caído. Será que foi só por isso mesmo? Ou será que você está gostando? Como assim, Jean? Meu Deus do céu, do que você está falando? Para cima de mim, Lucimar? Se ele estava te cantando desde o começo e você nunca me falou nada, é porque você devia estar dando alguma abertura. Dando moral pro cara, né? Jean, pelo amor de Deus. Até parece que você não me conhece. Pelo jeito, não conheço mesmo. Juro. Não acreditei que ele estivesse mesmo me dizendo aquelas coisas. Eu ali contando que aquele Flávio estava dando em cima de mim, me assediando, me fazendo propostas. E ele, em vez de me apoiar, me acusa de estar dando abertura. Só Deus é que sabe como eu me senti. Me senti tão humilhada que tivemos a nossa pior briga. Puxa vida, ele não tinha o direito de me tratar daquele modo. Eu não era uma qualquer para ele. Tudo bem, eu até entendo que devia ter contado desde o começo, mas isso também não era justificativa para ele me dizer, me acusar daquelas coisas. Como se eu fosse uma vadia qualquer. Como se saísse por aí dando confiança para tudo que é homem. No meio da briga, mais uma vez ele me acusou. Se você não tivesse dado moral pro cara, Lucimar, ele não ia ficar dando em cima de você durante tanto tempo. Você deve ter provocado alguma coisa, viu? Aquele xarope não ia ter coragem de... Nunca tivemos uma briga tão séria. Em 2 anos de relacionamento, nossas discussões, que foram tão poucas, eram bobas, eram... Sabe, a gente acabava resolvendo tudo na boa, na mesma hora. Eu me senti tão mal, repito, foi tanta humilhação que só voltei àquele mercado para pedir a conta. Não cheguei nem a conversar com o Flávio, aliás. Nem me aproximei dele. Porque se tudo aquilo tinha acontecido, tinha sido por culpa dele. Só que ele ficou sabendo depois que eu tinha pedido a conta e foi atrás de mim, ali no pátio. E alguns funcionários acabaram vendo a gente ali, nós dois, conversando. Só que mesmo sem saber o que a gente estava falando, tiraram suas próprias conclusões. Até porque o Flávio armou a maior cena. Só faltou se ajoelhar e implorar que eu não pedisse a conta, que eu voltasse atrás. Sinceramente, não sei o que esse homem viu em mim para cismar comigo daquele jeito. Meu Deus, ele sabia que eu tinha um noivo. Sabia que o Jean trabalhava ali, junto, no mercado. Só que mesmo sabendo de tudo isso, não largou do meu pé até eu ser obrigada a pedir a conta e brigar com o noivo com quem estava há 2 anos. Parece que fazia de propósito. O pior é que eu também não quis ser indelicada e no fim ele pediu e eu acabei concordando em lhe dar um abraço de despedida quando ele pediu. E toda a cena, repito, foi vista por alguns funcionários. Aí já viu, né? Foi o maior comentário dentro daquele mercado. Até que naturalmente o Gia ficou sabendo. E acho que não preciso nem dizer que a briga entre nós dessa vez foi até pior do que a outra. Porque aí ele não me acusou de estar dando abertura pro xarope do Flávio, mas também de estar tendo um caso com ele. Ele apareceu em casa à noite
E aí a gente brigou de novo. Juro. Pensei que ele fosse avançar em mim, de tão nervoso e revoltado que estava. Só não imaginei que ele tivesse coragem de me chamar de... Eu não quero nem repetir aqui nessa carta, porque eu sinto vontade de chorar. Os nomes pelos quais ele me chamou. E como a minha mãe entrou no meio da discussão, pediu que ele parasse de me ofender, sobrou até para ela. Ele chegou a mandar a minha mãe calar a boca. Olha, dona Selma, a senhora também não fala nada, viu? A senhora é outra. A Lucimara deve ter a quem puxar. Olha, eu fiquei pasma quando vi aquilo. Mas eu fiquei de um jeito. Meu Deus do céu. Sabe quando você conhece uma pessoa há 2 anos e parece que ele estava irreconhecível? Até com a minha mãe ele brigou. Até a minha mãe ele ofendeu. E o pior é que os desdobramentos dessa história foram os piores que eu poderia imaginar. Porque ele perdeu a cabeça e acabou arranjando a maior briga com o Flávio lá no mercado. Quase se mataram, pelo que fiquei sabendo depois. Deu até a polícia. E no fim, meu noivo, ou ex-noivo, né, acabou sendo levado até para a delegacia, uma coisa que eu jamais poderia imaginar. E até por isso, ele me culpou depois. Foi despedido por justa causa, por causa da briga. Juro, se eu soubesse que tudo ia acabar do jeito como acabou, não teria jamais lhe dado meu currículo para ele entregar lá naquele mercado. Desde que pisei naquela espelunca, que a minha vida virou de pernas pro ar. Não imaginei que aquele homem fosse cismar daquele jeito comigo. E mesmo sabendo que eu tinha um noivo, não, sabe, se deu conta de que não sossegou enquanto não acabou com o meu relacionamento, com a minha vida e a minha felicidade. E tudo para quê? Por nada. Por puro capricho, ele deve ter feito tudo o que fez. Talvez não estivesse acostumado a ouvir não como resposta, né? Sendo o gerente ali do... Me orientaram depois a procurar um advogado e processar não só aquele cara, aquele maldito, como também o mercado. Mas sabe, achei melhor deixar pra lá. Não remexer ainda mais nessa história podre. Até porque o mal já está feito mesmo. E pelo jeito, não tem mais volta. O que eu tinha para perder, já tinha perdido. Que era meu noivo, o amor dele, sua confiança. Hoje ele nunca mais quis conversar comigo. Aliás, até hoje, não quer me ver na sua frente de jeito nenhum, porque para ele, até hoje ele tem isso na cabeça. Eu tive alguma coisa com aquele Flávio. Ele simplesmente nunca quis me ouvir, simplesmente acreditou naquilo que a cabeça dele inventou. Na verdade, ele foi muito machista. Em vez de ficar do meu lado, quando lhe contei das investidas do Flávio, ele preferiu me acusar de estar dando abertura, de estar provocando. Isso é machismo. No fim, cada um acabou seguindo o seu caminho. O pior é que, puxa vida, eu amo Jean. E sinto tanto por tudo que aconteceu. Olha, se eu pudesse, teria feito tudo diferente. Primeiro que eu não teria entregado currículo nenhum para ele. Depois, se me tivessem oferecido algum emprego naquele mercado, eu preferi ficar desempregada pelo resto da vida. Já tentei me acertar com ele de todas as formas. Só que, repito, ele não me ouve, não quer nem falar comigo. Não acredita em mim. Às vezes eu fico tão desesperada,
rezo, peço a Deus em oração. O que faço para desfazer esse engano? É tudo o que mais preciso. Desfazer esse erro. Fazer o Jean acreditar em mim. Entender que o amo. Jamais seria capaz de fazer nada contra ele. O que faço para ter o teu amor de volta, Jean? Me diga, eu faço qualquer coisa. Por tudo que é mais sagrado, o que faço para você voltar para mim? Se tudo que fiz até agora não adiantou, será que você não percebe que foi machista quando me acusou daquelas coisas que eu nunca fiz? Meu Deus, 2 anos de relacionamento, será que você não me conhece até hoje? Não percebe que eu seria incapaz? E acima de tudo, Jean, não percebe que eu te amo?